lembro da história, bem forte a história do meu avô, que ele tinha uma olaria, né? E que essa olaria serviu para construir muita coisa na região. Quando eles vieram, eles começaram com uma olaria, o meu bisavô, eles fabricavam tijolo. Eles começaram muito lá embaixo, né? Minha mãe contava que nasceu num sítio em Pontal. E aí meu avô continuou com o que o pai dele fazia, que o imigrante foi o pai, né? Ele veio com 5 anos. O meu bisavô Natali adquire um pedaço de terra aqui em Pontal, sítio Vargem Rica. Esse sítio Vargem Rica é o início da atividade deles. Começaram a fazer tijolos, telhas. Da olaria eu tenho um tijolo da época que demoliram o Colégio Santa Úrsula. E esse tijolo eu acho bacana porque ele simboliza que o meu avô, o pessoal, meu bisavô também, eram agricultores, mas queriam algo mais, entendeu? Então ele montou a olaria, que era uma coisa rudimentar, e comprou uma motinha na época e saía vendendo de madrugada, se tivesse frio, se tivesse geado, saía de noite, ia para Brodowski, para Batatais, para Cravinhos, para Ribeirão Preto, porque a olaria era em Pontal. Então, eu acho que isso aqui tem um significado muito grande. Né? Se fazer aí uma analogia, foi o primeiro passo, vamos dizer, fora da agricultura tradicional. Porque na agricultura tradicional seria muito difícil esse progresso que eles conseguiram só plantando, entendeu? Olhando de cima, a cidade não esconde a presença da família Biagi na história de Ribeirão Preto. A Avenida Grande, o parque, a praça, levam o nome dos descendentes de Pedro Biagi. Um pouco mais longe, ali em Serrana, a usina é um marco do presente. Do outro lado, o Engenho Velho, que virou o Museu da Cana, é uma referência do passado. Neste encontro dos tempos está cravada a história da imigração italiana, aqui contada pelos membros da família Biagi. Patrícia Biagi Barros. Carmen Cecília Biagi da Luz. Bernardo Biagi. Maria Ângela Biagi Cabarra. Luiz Lacerda Biagi. Mário Biagi Carvalho. Sou neta do Pedro Biagi, Pedro Silvio Biagi, e meu pai é o Baudílio. Eu sou neta do Pedro, da Eugênia. Meu pai é Gaudêncio. Minha mãe Rosa. O nono Natal, casado com a Elisabetta. Depois o Pedro Biagi, Eugênia. Uma memória viva começa com meu avô, morava aqui nessa casa. Bisavós eu já quando eu nasci, eles já tinham partido. Na minha memória assim, vai e vem. Tem hora que eu lembro, tem hora que eu não lembro.
Eu sou filha da Isaura. Eu sou filho da Marta Pinto Coelho, que era filha da Isaura Biagi Pinto Coelho. Eu sou filha do Paulo Pinto Coelho, neta da Isaura Biagi Pinto Coelho. Adelisa Biagi. Jordana Biagi Rodrigues. Eu sou neto do Pedro e da Eugênia, filho da Iris. A minha avó é filha do Pedro, a Iris. Meu pai, Baldílio Biagi, minha mãe, 10 Padone Biagi, tiveram 8 filhos. Eu sou o número 7. Eu sou filho da Juliana Biagi Carvalho, que é filha da Deia do Baldílio, que por sua vez é filho do Pedro Biagi. Eu sou filha da Ida Biagi, a 10ª filha. Edilar de Faria Lacerda Biagi. Ida Biagi Scatena. A minha nona, a Olga, era filha do Pedro e da Eugênia. Eu sou o segundo filho do Maurílio e Édila. Sou o segundo filho de 8 filhos. Eu sou neto do Gaudêncio Biagi, que é filho do Pedro. Gaudêncio Biagi filho e eu Gustavo. José Biagi Gabarra. A formação da família Biagi é quantitativamente expressiva. Considerando o imigrante Natali como a primeira geração, a descendência está na 6ª geração com o nascimento dos tataranetos. Meu avô teve 12 filhos, 4 homens e 8 mulheres. De todos os 12 filhos, minha mãe é a única que está viva. A senhora lembra o ano exato que a senhora nasceu? Em 1919. O fato de ter tido 12 filhos, eu acho que é uma motivação enorme, né? Eu imagino que ter 12 filhos deve ser uma coisa muito forte, né? E a gente aprendeu também a respeitar, né? Inclusive, a gente tinha muito respeito pelas irmãs mais velhas, porque a diferença de idade era muito grande. Porque minha mãe, em 18 anos, ela teve 12 filhos. Meu pai está entre os 4, né? Então, vamos supor, tinha o mais velho, que era o Gaudêncio, meu pai era o segundo, tinha o terceiro, que era o Maurílio, e o quarto, o mais novo, que é o Oswaldo. Minha mãe era, acho que era, tinha 2 abaixo dela, então são em 12, minha mãe era a 10ª filha. Então minha mãe tinha 50 primos primeiros graus, só por parte de Biagi. Meus avós, Pedro Biagi, a Eugênia Viel Biagi, tiveram 52 netos, se eu não estiver enganado aí. E eu sou, acho que o número 47. Então eu sou bem mais novo. E eu adorava criança. Eu queria ter 10 filhos e ele queria 4. Né? No fim nós tivemos 8. Eu sou a 6ª filha, sou a caçula, eu sou 20, o meu irmão mais velho era 20 anos mais velho que eu. Muito grande, muito grande. A gente até se perde. Hoje em dia tem muitos filhos de primo que eu não conheço. A diferença de mim para o primeiro, para o Gaudêncio, que é o nome do meu pai, tem 10 anos. Eu sou 8 irmãos, né? Depois tem tio que é 8, minha tia é 9, então essa é uma coisa populosa, né? Marilísia, Jordana e Lorena representam 3 gerações. Em um passeio pela casa do patriarca Pedro Biagi, o reencontro com o tempo que passou, mas deixou os seus símbolos. Ninguém tem dúvida de que a contribuição da família para o desenvolvimento desta região foi muito importante. Na agricultura ou na indústria, dos canaviais aos equipamentos odontológicos, a geração de trabalho e renda promovida pelos negócios foi sempre significativa. Eu sou formada em administração aqui em Ribeirão, então é uma coisa assim, mesmo na faculdade, muitos exemplos de coisas que aconteciam em Ribeirão, das usinas, de empresas, a família Biagi era sempre muito lembrada. Como eu não tenho o Biagi no meu sobrenome, eles nem sabiam do meu parentesco, então eu sempre escutava quietinha, mas é muito forte mesmo. Somente por causa das usinas, né?
E isso nós devemos muito aos nossos primos, que continuaram, né, o legado dos pais deles, né? Um legado até muito importante, porque foi uma família que construiu muito, né? Uma responsabilidade muito grande de continuar o legado do meu avô. Ele é uma pessoa muito importante. Está claro para mim a importância do Pedro Biagi como um grande empreendedor, um homem inteligente. Minha mãe sempre dizia, meu pai era muito inteligente. Então, como eles foram uma família de empreendedores, né, eu acho que eles tiveram eles foram muito importantes aqui para a cidade, né? Eu acho que sim, para a região. Mas a gente tem essa coisa do imigrante, dessa garra, sabe? Eu, pelo menos, tenho isso comigo. É uma coisa que parece que já está dentro de cada um. Sempre construir, sempre fazer, não parar nunca. A industrialização aqui na região da nossa família foi muito importante, não só nas usinas, como na da Biatlante, fabricante de equipamento odontológico, na Zanini, uma empresa que teve um apogeu enorme em Sertãozinho, né, fazendo grandes equipamentos, caldeiras industriais, com tornos da Alemanha, da Tchecoslováquia, negócio, a Coca-Cola. Então foram vários ramos, construtora, agência de veículos. O porte que a gente tinha e a importância que as empresas tinham, o pioneirismo que nós tivemos. Você pega essa região, você pega a Zanini S.A. Equipamentos Pesados como referência, então hoje você tem, ainda na região inteira, você tem um grupo enorme de empreendedores, de empresas que de lá saíram. Você pega esse Sertãozinho, dos 600 e poucos grupos, estabelecimentos industriais, vamos chamar assim, você tem 95% eles tiveram alguma relação com a Zanini. Isso era uma pesquisa, Fundação Getúlio Vargas, de pessoas que multiplicaram riqueza. E o nosso caso, da família, tem mais de 500 empresas que nasceram de filhos de cortadores de cana que estudaram conosco na escolinha da Zanini e tal. Então tem, mas não é no Brasil. Essas 500 empresas tem na Espanha, tem na Itália, tem na Alemanha, tem em Portugal. Então o mérito da família foi ensinar. Pegar Sertãozinho, principalmente, né, aqui em Ribeirão, tem muita coisa que veio deles. Muita gente cresceu aprendendo com eles. Construímos empresas de tecnologia avançada, que deram origem a toda essa industrialização, não só de Sertãozinho, como muita coisa aqui em Ribeirão. Meus primos lá com da Biatlante, o que tem de empresas nesse segmento, né? Eu acho que esse multiplicador é mérito da família, porque meu avô acreditava no estudo. Meu pai, que ele era um autodidata, ele sempre teve uma visão muito social. Ele pensava muito e ele falava, o progresso tem que ser distribuído. A gente tinha uma formação de que a empresa tem que ter uma finalidade social. Essa é a coisa mais arraigada que meu pai deixou e que eu cultivei isso a vida inteira. O exemplo deles, né? Chegaram aqui de mão abanando e deu muito emprego, estão dando até hoje, uma geração que está vindo atrás. Só na Santa Elisa a gente tinha 8 mil funcionários. E de repente, uma época que as coisas apertaram, a gente podia trabalhar com 4 mil naquela época. Deram muitos empregos, trabalharam. Você pega a Coca-Cola, que chegou a ser a maior empresa aqui de Ribeirão há 5 anos atrás, era a maior empresa aqui de Ribeirão. Eu acho que tem a importância, né, dos desbravadores aí que trouxeram progresso, né? E eu acho que essa é a importância da família. Mas como em todo caminho, foram precisos muitos passos antes da chegada. Nem tudo foi muito fácil. Quando
O meu bisavô, Natália Biagi, veio da Itália em 1988. O Pedro Biagi, que meu avô tinha 6 para 7 anos. O pessoal veio porque estavam passando fome na Itália. E o que eu sei é que ele trabalhou muito, muito, e com o trabalho dele ele foi chegando em alguns lugares um pouco acima do nível social que ele tinha. Vieram assim para trabalhar mesmo, chegaram aqui já trabalhando. E nunca desistiram do trabalho. Trabalho. Persistência, o trabalho, muito trabalho, do Pedro Biagi, do velho Pedro Biagi. Fazia uma safra e não vinha nem em Ribeirão, que é perto aqui. Dormiam lá, assim, ter essa devoção ao trabalho. Por isso que as coisas também dão certo, entendeu? Quer dizer, quem quer se dedicar tanto assim? E até uma coisa que ele falava muito quando eu vim aqui, quando eu tinha 13 anos de idade, não tinha juízo. Ele falava, nunca gaste mais do que você ganha. Sempre guarda alguma coisa e vai comprando. Nunca gaste mais e nem venda o que você tem. Meu avô teve uma passagem da usina Barbacena, né? Junto com o padre dele, que era o Biguete, compraram a usina Barbacena em mais ou menos... A gente fala usina, mas era um negócio desse tamanhozinho, era um comecinho. Era uma coisa muito rudimentar, muito modesta. E ele comprou, acho que se não me engano, em 1922. E depois o sócio dele, que era o Biguete, ficou doente, pegou uma doença muito grave, não podia nem sair de casa, ficar isolado. Em 1928 eles venderam, porque a sociedade não teria futuro por causa da doença, eles eram muito amigos. E daí veio a crise de 29, então ele vendeu esse dinheiro aí, foi um pouco de sorte, porque o dinheiro passou a ter um valor muito maior com a crise de 29, e as coisas caíram muito de preço. Daí ele comprou a usina da Pedra, em 1931. Daí o meu pai, Baldílio, meu tio Maurílio e o tio Gaudêncio, que era mais velho, né? Meu pai entre os três era do meio, foram para a usina da Pedra. E daí eles ficaram lá trabalhando, uma dedicação 100%. Em pouquíssimos anos, ele se transformou num empresário muito grande em termos aqui da região, porque já em 36 já tinha em 22 o Barbacena, antes Olaria, depois a Pontalense, depois 22 Barbacena, depois 31 Usina da Pedra, 36 Usina Santa Elisa, que um dia o senhor João Marquesi foi almoçar lá na casa dele e meu pai comentou, ô tio, o senhor não vende a Santa Elisa para nós? Era dele, Usina. Ele falou, por tanto eu vendo, não sei quanto era, 180 conto, uma coisa assim. E que nem meu avô tinha, nem ninguém tinha. Aí entrou o seu João Pagano de Cravinhos, que emprestou dinheiro para nossa família para comprar a Santa Elisa. Foi o seu João Pagano. E aí transformou aquele empréstimo em participação acionária. Então ele foi muito rápido, né? Ele cresceu muito rápido, ele foi muito ágil, e ele foi o mais ágil da família. Passado o tempo, a memória é quem guarda as recordações, prontas a qualquer momento para serem partilhadas. A gente ia nas roças, sabe? Ver os plantios, tudo. Quando floria, por exemplo, quando floria o café, um ia ver o café do outro. Olha, a flora tá bonita. Ai, comecei o plantio tal, da cana número tal, aquelas... E eles saíam para andar na lavoura. Meu pai andava a cavalo todos os dias na lavoura. Tenho muitas boas recordações dessa casa. Eu lembro muito da minha avó. A minha avó Eugênia, ela era minha madrinha. Eu lembro da minha avó chegando quando eu era criança. Ela sempre trazia um envelopinho, não abria a boca, não falava nada. Sempre assim com um presentinho, abria o envelopinho, tinha sempre dinheirinho lá dentro. Ficou gravado comigo é que quando ele faleceu, ele tinha um semblante que ele estava tranquilo, assim, em paz, como assim,
fiz tudo que eu devia ter feito direitinho aqui nessa vida. Então é uma coisa que eu gravo comigo. E quando ele partiu em paz, que ele tinha um semblante muito bom. Nós éramos muito bem tratados, realmente nós éramos bem tratados. Só que a gente não podia escutar naquela época a conversa dos adultos. Isso, logicamente, quando os adultos conversavam, a gente tinha que sair fora. Isso aí sem dúvida nenhuma, né? Eu não conheci o meu bisavô, né? Conheci só meu avô. E eu tive uma convivência muito boa de todas as férias, tá passando com ele, com a minha avó, que era Guilmar, casada com ele. E lembro muito das frases dele. Eu sinto falta. Perdi minha avó também recentemente, então ainda me atinge bastante, mas é uma recordação boa. Quando ele era vivo, eu era bem novo, mas essa varandinha aqui do lado, que ele sentava todo dia de tarde, a gente batia muitos papos. Ele me chamava de Beppe, que é José, em italiano. Então, nessa altura, ele estava muito forte, ainda tinha idade, mas tinha muita saúde. Tomava meia garrafa de vinho Chianti, que eu estive lá na Itália com os parentes dele, e eles fabricavam o próprio vinho, o salame, e eles bebiam todo dia. E o nono, ele era muito sistemático, ele e a nona. Meio-dia, estava batendo o sino lá na catedral, colocava-se na mesa. Eu me lembro que ele punha um babador para tomar o vinho, porque ele falava que escorria na papada. O italiano tem mania, né, de colocar o babador. Depois da guerra, né, meu avô parece que mudou. Ele tinha uma personalidade, depois quando vieram aqui, tomaram o radinho dele, esvaziaram os pneus do carro dele, etc. Ele mudou, ele ficou um filósofo. E ele tinha observações muito interessantes, ele tinha percepções muito interessantes, era uma pessoa realmente muito agradável. Que na época onde houve aquela ameaça de tomar os bens dos italianos, ele teria que se naturalizar brasileiro. Ele falou, não quero, eu nasci na Itália, meu sotaque é italiano, né? Então não tem interesse nenhum em naturalizar brasileiro. E havia ameaça de confisco dos bens na Segunda Guerra Mundial, né? E ele não quis. Ele era 100% italiano, eu acho que era 100% italiano. Eu acho que ele foi muito grato ao Brasil, mas nunca deixou de ser italiano. Tem algumas lembranças, uma boa lembrança dele aqui nessa casa, que na década de 60, 67 para ser mais exato, eu trabalhava aqui no centro, era pequenininho, tinha 13 anos de idade. E meu pai tinha um consultório aqui no centro e do lado do consultório tinha um laboratório de prótese de um amigo dele, do seu Nelson Lorenzato. E meu pai me pôs lá à tarde, estudava de manhã, estudava à tarde lá, para aprender. Meu pai era dentista, para saber negócio de prótese e tal. E às vezes eu passava aqui, o nono estava sentado nessa cadeira dessa varanda, aqui do lado, e eu entrava aqui e ficava batendo um papinho com ele, ficava comendo um pouco do serviço. Numa entrevista que eu fiz com ele em 72, ele morreu em 73, na entrevista que eu fiz com ele um ano antes dele morrer, perguntei, nono, o mundo de hoje é melhor ou pior do seu tempo? Ele falou, não tem comparação, o mundo de hoje é muito melhor do que no meu tempo. Logo que eu nasci, meus pais mudaram para São Paulo, e então tinham que ir para hotel, para ver escola, para alugar casa, para montar as coisas, né? Que meu pai trabalhava com meu avô, e eu fiquei aqui. Não, uma avó moleca, né? Minha avó Isaura, ela pulava corda comigo. Eu imagino assim, meus primos, que são mais velhos do que eu, aproveitaram muito mais, né? E eu fui falar com ele, falei, ó pai, inclusive eu queria falar pro senhor e tal, que o senhor já tem vários netos, mas a Neuzinha tá grávida e se for homem, eu vou pôr o nome do senhor. Eu não sabia se era homem ou não. Daí ele era tão preocupado assim com a justiça e tal, daí ele olhou, ficou olhando assim, pensando, ele era calmo assim, não era tão falante. Daí pegou e falou, olhou para mim e falou, olha, não é porque ele vai ter meu nome que ele vai ter algum privilégio.
Ele faleceu 6 dias antes do meu filho nascer. E daí teve a missa de 7º dia aqui na catedral, aqui na frente. E muita gente me dava os pêsames pelo meu pai na missa, 7º dia no caso. E o parabéns porque meu filho tinha nascido na véspera. 2 baldilhos. Às vezes mesmo quando ela não tá bem, que a gente vai lá e... Ai, vó, como que a senhora tá? Ai, não tô bem. Aí você senta ali um pouquinho com ela já vai animando e sempre contando. Muitas vezes repete as histórias, mas a gente sempre escuta e é sempre muito bom, assim. Ela até tem um livro que ela e meu avô escreveram, à mão, e que conta muito a história deles, todas as cartas que eles trocavam. Ela até fala que teve uma época que... Não lembro, alguém da família que estava doente em São Paulo e que ela tinha que ficar muito lá. Então, o meu avô ficava aqui e ela lá, e eles trocavam muitas cartas. Essas cartas todas foram reescritas nesse livro. Então, hoje, ela até pede que a gente leia o livro para ela, para as lembranças que ela esqueceu, ela relembrar. Eu lembro da fazenda, assim, a gente andava descalça. A gente morava na sede, tinha uma prima que morava na outra, uma tia que morava na outra. A gente via trançando ali, pé no chão. Aí vim com 7 anos para começar a estudar. Eu lembro muito de uma festa que acontecia no Transvaal, chamada Festa do Porco, onde o pessoal se reunia para matar o porco e depois usar tudo que o porco tem, fazer embutido, o almoço do dia, enfim. A minha lembrança é bem vaga. Eu lembro, assim, da ocasião. Lembro muito bem que as outras tias chegavam e lembro muito bem do pessoal atrás do porco, que era a parte engraçada para uma criança, né? Lembro muito bem dos berros do porco, isso eu não esqueço nunca. Começa na Santa Maria, que era a fazenda do Gaudêncio e da Rosa. Começa nessa fazenda com os primos, cavalo, comida, fogão a lenha. Agora, uma coisa que eu me lembrei agora, o nono fazia muita estação de água. Ele ia muito para o Araxá, para Lindóia, e várias vezes eu fiquei com ele e com a nona e com as tias lá em Lindóia. E ele achava o máximo ver eu cantar. Cada qual com sua história, alguns pontos, além do trabalho, unificam a família. Entre eles, as festas e a comida. Principalmente, como você falou, no comer, né? Porque os hábitos são totalmente italianos, não tem como. As festas eram uma coisa maravilhosa. Começava porque a família inteira, sabe? Tinha o violino, sanfona, fazia tudo lá embaixo. E não tinha esse negócio, buffet, garçom, nada. Elas faziam tudo. Faziam, preparando o almoço, a macarronada. Lembra ela cortando o macarrão até hoje, enrolando os dedos na mão. Ele era um homem muito enérgico, mas ele não era sério, gostava muito de festa. Eu me lembro de menina, porque eu saí do sítio com 5 anos, mas eu me lembro que às vezes meu pai chegava do serviço, porque foi nesse tempo que ele comprou a fazenda Barbacena. Ele já vinha com violinista, com sanfoneiro, sabe? Improvisava um baile. Na minha casa sempre tem comida, como a casa da minha mãe, biscoitos, sabe? Um bolo, hoje é dia de bater bolo, hoje é dia de fazer bala, hoje é dia de fazer isso. Fazia pão, fazia muito jantar, eu sempre gostei muito. Fazia vitela, fazia macarrão, o pessoal ia na minha casa para comer a comida italiana. Da alegria das festas. As festas da família Biagi são memoráveis. Elas gostavam, nossa, minha mãe gostava muito. Não, minha mãe gostava muito e gostava da coisa bem feita, né? Ia fazer aqueles, o que elas gostavam lá, capelete, tinha que ser aquele capelete todos iguaizinhos, não. Era bem legal, porque toda comemoração, tipo Dia das Mães, Natal, Réveillon, a gente sempre se encontrava, todo mundo. Sempre mais gente, né? Então era muito legal. Você ainda guarda hábitos que te fazem lembrar que você vem de família de imigrante italiano? Hábitos?
por exemplo, como gostar muito de música italiana, gostar e adoro música italiana, para mim é a minha predileta. Eu adoro a comida italiana. E seriam esses os hábitos, talvez, de falar com as mãos, sei lá. Meu jeito de falar. A culinária também muito, né? Mas o meu jeito de falar sempre foi falo alto e gesticulado. E eu faço uma coisa que ela fazia muito bem, que é a bala. Ela fazia biscoito e balas em geral, né? Bala de café, de leite, de chocolate, de vinho, que os meus primos amam. A bala mais conhecida é a bala de café, que é o carro-chefe. E molho de macarrão, mas o meu carro-chefe mesmo é minha bala de café. E, inclusive tem o nome da Balas da Nona. Tudo, né? Eu me apaixonei pela gastronomia porque, bom, eu sou formada em gastronomia, chefe de cozinha, porque as melhores lembranças que eu tenho são familiares, a mesa de domingo. Então tudo se resumia através de um almoço, através de um jantar, através de um chá. E eu quis seguir isso para minha vida, né? A minha avó fazia um cabrito caçador muito bom, que muitos parentes fazem ainda, e eu faço ainda isso, eu sigo, eu levo, faz parte do meu cardápio de buffet. Minha avó fazia um molho também, todas elas faziam, minha avó fazia um molho, e desse molho ela fazia um risoto de mussarela com molho vermelho, com bife à milanesa, isso a gente segue, sempre faz até hoje. Ela fazia uns pasteizinhos de banana, que ela mesma fazia a massa com pinga, e é uma coisa que a gente faz até hoje com banana e mussarela. Só coisa boa. A gente tinha o costume da macarronada, de todo domingo. Eu tenho uma cultura muito forte relacionada à gastronomia, não só pela festa do porco, pelo cabrito, que a gente aprecia muito, ou a piadina, que é uma receita muito típica romanhola, de onde minha avó vem, e que é difícil de encontrar fora dali, e que eu faço piadina em casa para minha esposa, que ama, e acho que isso vai continuar com a gente por mais algumas gerações. Domingo de família em volta da mesa, né? Bastante gente falando alto. E para mim, o mais especial do capelete não está ligado a sabor, nem odor, nem textura. Para mim está ligado a carinho, porque eu já ajudei, eu já participei junto com a minha mãe da fabricação do capelete. Eu sei o trabalho que dá e todo ano está lá. Feito à mão, um por um, né? Elas começam muito antes e por ser da área, eu sei o tanto que é difícil fazer e sei o tanto que seria fácil comprar. Tem bastante. Hoje eu trabalho com comida, mas a gente resgatou muita coisa do que eu fazia também, o que eu comia quando criança, né? Carneiro, cabrito, são coisas que uma criança não come, né? Normalmente são carnes fortes e a gente teve muito esse hábito de comer isso quando criança, e depois você vem com o sabor, né, para o resto da vida. Então a gente adquiriu isso até ajuda também, porque o gula vem da gula, né? E o Biagi é totalmente italiano, então as pessoas falam, então você cozinha mesmo. E cozinha mesmo, todos eles. De tanto falar de comida, os primos resolveram se reunir para um almoço especial. Primeiro para registrar as receitas de família neste documentário e depois para comemorar, celebrar a Vita. Refazendo hoje, veio à memória como era antes?
Muito, muito, porque a gente vai mudando um pouco às vezes os hábitos, né? Então são pratos que precisam de bastante gente para consumir, então você não faz no dia a dia, né? Então a gente voltou à infância, aí com os primos os conheci também, aí a gente ficou lembrando das histórias do cair do cavalo, da charrete, da tia matando o porco, fazendo a linguiça, a bala de café, enfim, é muito bacana. É um resgate até muito interessante que vai ficar registrado, né? E a receita é o produto in natura e já vindo para a panela, e a paciência de você ir fritando, colocando água, colocando água, que vai dar todo esse aroma e essa cor meio ferrugem, que vai estar com todos os sabores de tempero. Então, acho que o segredo é a qualidade do produto inicial e a paciência do preparo em si. Então, esse risoto é um risoto que minha avó fazia quase todos os domingos pra gente, né? Eu adoro. Então a gente faz esse molho e o arroz cozinha nesse molho vermelho. E depois acrescenta manteiga e muita mussarela. E aí fica aquele arroz que puxa, assim, é uma delícia. É isso aí, né, Dirce? É. Nós vamos fazer a bala de café, receita da minha nona. Olha, ela fica parecendo um vidro, ó. E quando minha nona fazia bala, ficava aquela molecada em volta, sabe? E junto com a bala, ela já tinha feito biscoito, crustule, era a casa dos quitutes. Comer e rezar. A prática religiosa sempre esteve vinculada ao universo feminino da família Biagi. Dona Edilá destinou a cada um dos filhos um santo protetor. Quando eu nasci, ela me consagrou para Santa Terezinha. Santa Terezinha do Menino Jesus. Eu sou devoto de Nossa Senhora, né? E por várias razões.
eu rezo para toda a família. Nossa Senhora Auxiliadora é minha protetora e do Maurílio, porque nós dois estudamos em colégio salesiano. Ele em Campinas e eu em São Paulo. Quando eu era mais jovem, quando eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, eu até achava um exagero. Mas hoje eu acho uma coisa maravilhosa. A fé que ela tem não é agora, mas eu acho realmente uma coisa maravilhosa. É uma proteção para ela, porque a pessoa ter a fé que ela tem é uma coisa assim que a gente precisa pensar um pouco. Hoje, para dizer a verdade para você, eu gostaria de ter a fé que ela tem. Eu acho que é um guarda-chuva, acho que para ela ajuda muito, você está entendendo? A minha mãe é muito religiosa, né? Mas acho que todos nós nos sentimos, cada um tem uma opinião, é óbvio, mas acho que todos nós nos sentimos protegidos pela fé dela, porque é muita fé. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora, Nossa Senhora Auxiliadora. Maria Ângela nunca está sozinha. A fé sempre presente de sua mãe a acompanha, mesmo na ausência da matriarca. Só Maria número 3. 5 Maria. Maria Inês, Maria Cecília, Maria Ângela, Maria Margarida, Maria Clara, que já é falecida. Porque minha mãe era devota de Maria até o último dia. Todas as Nossas Senhoras Marias que existem no mundo, lá em casa tem. Meu pai, o tio Maurílio mesmo, que eles falavam, né? O negócio é todo dia se acordar e pôr um tijolinho lá naquilo ali. 1, 2, um dia você vai pôr 3, um dia você vai pôr 1. Depois de muitos anos, aquilo vai estar alto, grande, vai fazer uma grande diferença.